Boa noite, meu povo. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O Sem Animais já está no ar. Nós estamos no finalzinho da quinta-feira e amanhã, na sexta, como já é costume, o Sem Animais vai apresentar aqui o Good News, um quadro só com boas notícias. Já estamos preparando tudo para fazer com que o seu final de semana comece da melhor maneira possível. Mas agora eu te convido a vir comigo para ver quais serão os destaques, do dia de hoje aqui no Sem Animais. Nós falaremos sobre um projeto de lei, veja só, que obriga eventos a ofertarem água potável ao público aqui no Ceará. Falaremos também sobre os desafios e necessidades dos venezuelanos que vivem aqui no Cariri. O assunto foi tema de uma audiência pública. A FUNSEMI alertou para uma possível seca em 2024 em todo o estado do Ceará. E também aqui no Sem Animais nós vamos falar sobre um universitário piauiense que foi morto a tiros. Nós vamos te contar os detalhes desse caso e de muitas outras notícias que aconteceram aqui no Cariri e no Brasil, no mundo inteiro, como já é o nosso costume. O seu portal de notícias está aqui para te ouvir. Estamos presentes nas principais plataformas digitais para estar cada vez mais perto de você. Aqui embaixo na sua tela está passando os nossos perfis na internet para você nos seguir, tá bom? Temos o Instagram, o WhatsApp, o nosso site e o canal no YouTube, porque a gente é um jornal moderno, a gente une o tradicional às novidades sempre. Vamos começar agora as matérias de hoje, falando sobre uma notícia triste. Olha como foi esse caso. Um casal foi preso por matar um idoso e roubar toda a aposentadoria dele. Exatamente, Evelyn. Um crime muito cruel. E a sentença desses acusados aconteceu no município de Aurora na última semana. Cada um foi condenado a 30 anos de prisão. O crime aconteceu em 1º de junho deste ano, quando eles invadiram a residência de um idoso de 69 anos no município de Aurora para roubar a aposentadoria dele. Segundo as informações do Ministério Público, o casal invadiu a casa da vítima. No caso, o homem facilitou ainda a entrada da própria namorada e os dois agrediram o idoso, também acabaram ali asfixiando ele até a morte. Embora a vítima tenha tentado se defender, mas infelizmente acabou sendo morto. Segundo as informações ainda do Ministério Público do Estado do Ceará, o idoso costumava fornecer água para a residência dos acusados, que morava cerca de 30 metros depois. Eles tentaram roubar a aposentadoria da vítima, que havia recebido o dinheiro alguns dias antes. Então invadiram a residência em busca desse valor. Infelizmente acabaram tirando a vida deste homem. A denúncia ainda revela que o crime ocorreu em 1º de junho de 2023, porém o corpo do homem só foi encontrado na residência dele cerca de 3 dias depois pela própria irmã, que foi visitá-lo e viu na residência sinais de arrombamento. Então ela acionou a polícia e, chegando lá, infelizmente constataram que o corpo já estava em estado de decomposição. Agora este casal está à disposição da justiça e cada um vai cumprir uma pena de 30 anos de prisão. Eu volto com você, Evelyn. Que crueldade, né, gente? A sentença foi dada na última sexta-feira, mas o caso só começou a ganhar repercussão agora e tem gerado revolta nas redes sociais, todo mundo comentando a crueldade com que tudo aconteceu. Agora nós vamos falar sobre abuso sexual infantil e sobre a operação da Polícia Federal que foi realizada em Caririaçu para combater esse crime. A Polícia Federal realizou uma operação no município de Caririaçu para combater crimes de abuso sexual infantil cometidos através da internet. As investigações começaram a partir do compartilhamento de informações repassadas por uma organização não governamental, a NCMEC, que opera com o apoio do governo norte-americano. Foram identificados fortes indícios de compartilhamento de 5 vídeos e uma imagem com material ilícito através da internet.
A Polícia Federal destacou uma das imagens com grandes indícios de ter sido produzida pelo próprio suspeito do crime. Se essa informação for comprovada, o autor do crime pode enfrentar penas até 18 anos de prisão por produção, posse e disponibilização de material pornográfico envolvendo crianças ou adolescentes. Em paralelo, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprovou o projeto de lei que inclui na lista de crimes hediondos aqueles crimes que são cometidos contra crianças e adolescentes. O projeto também tipifica como crime a prática de bullying e cyberbullying, além de criar a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O projeto estabelece protocolos para instituições de ensino prevenirem e combaterem a violência escolar. Crimes como agenciar, facilitar, recrutar, coagir ou intermediar a participação de crianças em imagens pornográficas são incluídos na lista de crimes hediondos, com penas mais severas e restrições adicionais para aqueles que forem condenados. Inclusive ontem, aqui no CN+, nós falamos sobre isso, sobre essa alteração na pena de crimes cometidos contra crianças e adolescentes em todo o Brasil. São crimes assim complicados, até triste da gente falar, mas que agora terão uma pena aí aumentada. O nosso correspondente, Eugênio Silva, vai nos falar agora sobre a campanha global que pede o fim da violência contra a mulher. É com você, Eugênio. A campanha 21 dias de ativismo pelo fim das violências contra as mulheres teve início nessa última segunda-feira, dia 20. A abertura da ação global coincide com o Dia da Consciência Negra, como forma de chamar a atenção para o fato de as mulheres negras estarem entre as principais vítimas de violências expostas ao machismo e ao racismo. A campanha, que é realizada anualmente, visa conscientizar a sociedade em relação às violências domésticas sofridas contra as mulheres em espaços públicos, em casa, na justiça e em ambientes coletivos. E visam ainda a questão do combate à violência doméstica em todo o Brasil por parte da sociedade em relação às conscientizações que é necessária acontecer em todo o Brasil. No Brasil, uma mulher é vítima de violência a cada 4 horas, conforme dados do Boletim da Rede de Observatórios de Segurança do ano passado. Mais de 1.400 mulheres foram vítimas de feminicídio, sendo 61,1% delas negras. A campanha vai até o dia 10 de dezembro. O movimento surgiu a partir de uma iniciativa internacional chamada 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher, iniciada em 1991, em homenagem às irmãs Pátria Minerva e Maria Teresa, que foram assassinadas em 25 de novembro de 1960, na República Dominicana. Elas foram violentadas, torturadas e mortas durante a ditadura de Rafael Trujillo. São ações importantes, viu? Que vão aí aos poucos, mudando a nossa sociedade e diminuindo o índice desses crimes em toda a sociedade brasileira. Ainda nesta edição, nós vamos falar sobre a FUNSEMI e um alerta emitido pela instituição que assustou os cearenses, viu? O alerta fala sobre uma possível seca no ano de 2024. Se você está interessado no tema, não sai daí porque nós vamos fazer uma pequena pausa, mas voltamos daqui a pouco. A Corban Utilidades tem tudo para deixar seu dia mais feliz. Todos os tipos de panelas, plásticos, utilidades, decoração, brinquedos, jardinagem, linha bebê, cama, mesa, banho e muito mais. Além de tudo isso, na Corban tem preço baixo todo dia e você paga em até 10 vezes sem juros nos cartões. Deixe o seu dia muito mais feliz em uma das lojas Corban Utilidades.
Se você procura um ambiente familiar e tranquilo que prioriza sempre a qualidade de serviço e um ótimo atendimento oferecido aos hóspedes, não perca tempo andando de um lado para o outro. Vá ao lugar certo. Pousada Café com Leite é o que há de melhor em hospedagem. Faça sua reserva pelo telefone 3511 4087. A Pousada Café com Leite está localizada na Rua Delmiro Gouveia, 776, Salesiano, Juazeiro do Norte. Estamos de volta. Gente, dezembro está quase chegando e eu quero saber como está a programação de Natal por aí na sua casa. Aqui no CN+, nós vamos exibir algumas matérias sobre a época natalina no mês de dezembro e também sobre os costumes de Natal, né, mais diferentes aqui na região do Cariri. Tem muita gente já nos contando histórias bem legal, bem diferente. Estamos preparando as melhores matérias para você. E se você ainda não enviou para a gente a sua tradição de Natal, é só mandar no nosso WhatsApp que está passando aqui na sua tela. Pode contar uma história, algo que vocês repetem todos os anos e a sua família vai aparecer no jornal. É legal, né? É uma chance também de fazer com que você apareça no seu portal de notícias. Agora nós vamos voltar a falar de notícia. O CN+ passa rapidinho, né? E a gente quer te deixar bem informado. Olha, o assunto agora é um projeto de lei aqui no Ceará que obriga eventos a ofertar água potável ao público. Um projeto de lei foi apresentado na Assembleia Legislativa do Ceará com o objetivo de garantir acesso à água potável filtrada em shows, festivais e eventos que reúnem grande concentração de público. O projeto de lei propõe assegurar água em eventos de 3 maneiras, permitindo que o público leve garrafas, instalando bebedouros acessíveis e sinalizados e distribuindo embalagens de água apropriada. A iniciativa ganhou destaque após a trágica morte de uma universitária durante um show no Rio de Janeiro, que coincidiu com um período de uma intensa onda de calor que atingiu diversas regiões do país. No Rio de Janeiro, por exemplo, a sensação térmica neste dia chegou a quase 60 graus. A proposta estabelece que a quantidade de bebedouros em eventos deve ser calculada conforme a capacidade, seguindo diretrizes de saúde e segurança. Esses bebedouros devem conter água potável filtrada, com a manutenção sendo responsabilidade dos organizadores. A fiscalização seria conduzida por órgãos de defesa do consumidor, como o DECOM, visando garantir condições seguras e coibir práticas prejudiciais ao consumidor em eventos. Olha, o projeto nem foi aprovado ainda e já está dando o que falar, porque a venda de água por altos valores nas festas aqui do Ceará e principalmente no Cariri sempre foram motivos de desagrado, né? Todo mundo reclama, diz que a água está muito cara, então vamos aguardar a votação e a aprovação ou não desse projeto. E por falar também em mudanças aqui no Ceará, a Enel suspendeu temporariamente a contratação de alguns serviços e você vai entender quais são eles agora. A Enel anunciou a suspensão temporária do processo de venda de sua operação de distribuição de energia no Ceará, conforme havia comunicado ao mercado no final do ano de 2022. A empresa italiana havia manifestado a intenção de vender a operação gerida pela Enel Distribuição Ceará no final do ano passado, como parte de um plano global de readequação de investimentos. No comunicado, a Enel informou que foi notificada sobre a decisão de seus acionistas controladores de interromper temporariamente os procedimentos de análise e prospecção para a possível venda do controle acionário da companhia. A decisão de vender as ações é exclusiva dos acionistas, reitera a empresa Enel. O CEO da Enel, Flávio Cateano, explicou que a venda da empresa deve ocorrer após a definição das regras para a renovação da concessão, aguardando o andamento das discussões aqui no Brasil. O contrato atual para a operação de distribuição de energia do Ceará vence em 13 de maio de 2028, ou seja, daqui a aproximadamente 5 anos.
Quanto aos investimentos, a Enel destinou 6 bilhões e 800 milhões de euros para suas operações na América Latina, sem especificar a alocação para o Brasil ou mesmo para o estado do Ceará. 2 bilhões e 600 milhões de euros estão planejados para investimentos em geração de energia renovável. A empresa enxerga o mercado brasileiro como previsível e pretende concentrar investimentos onde os retornos são visíveis e o ambiente econômico e político é estável. Devido a problemas de fornecimento de energia no Ceará, a Assembleia Legislativa local e também no estado de São Paulo, que teve um recente apagão, abriram comissões parlamentares de inquérito, ou seja, CPIs, para investigar as atividades da empresa. Em 2022, a Enel vendeu a distribuição de energia em Goiás para a empresa Equatorial por mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Gente, a empresa já tem um histórico meio negativo aqui na região, né? Não é de hoje que é alvo de críticas dos consumidores cearenses. Então vamos aguardar aí quais serão os próximos capítulos. Agora o assunto é a possível seca no Ceará em 2024. Essa possibilidade foi anunciada pela FUNSEMI, a Fundação Cearense de Meteorologia e de Recursos Hídricos. O presidente da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, a FUNSEMI, Eduardo Sávio, anunciou na última terça-feira, 21, durante a reunião ordinária do Conselho de Recursos Hídricos do Ceará, que a seca em 2024 é uma certeza. Segundo ele, não há mais dúvidas sobre a ocorrência desse fenômeno no próximo ano. Na reunião realizada no auditório da Companhia de Recursos Hídricos de Fortaleza, foram discutidas algumas pautas, dentre elas a seca prevista pela FUNSEMI para o ano de 2024 e também o aquecimento do oceano que ocasionará o fenômeno El Niño. Quanto às reservas hídricas do Ceará, o diretor de operações da COGER, Tércio Dantas, prevê que o estado terminará a temporada de chuvas de 2024 com menos de 30% de sua capacidade, considerando um aporte nulo. Atualmente, o estado está com aproximadamente 40% de sua capacidade total. O secretário dos Recursos Hídricos, Ramon Rodrigues, enumerou as ações do governo para lidar com a situação, incluindo monitoramento de áreas vulneráveis, cautela no uso da água e intensificação de discussões sobre medidas de contingência para a seca. Menos de 30% de sua capacidade, né? O jeito é torcer para que chova mais do que o esperado e as reservas possam assim aumentar os seus níveis. A gente vai fazer agora uma pequena pausa para os comerciais e no próximo bloco vamos falar sobre um triste caso de um universitário piauiense que foi assassinado aqui no nosso estado. A gente vai te contar sobre essa e outras notícias já, então não sai daí porque o CN Mais volta daqui a pouco. Na Farmácia Gentil, cuidar de você é a nossa prioridade. Oferecemos uma ampla variedade de medicamentos, produtos de higiene e cuidados pessoais, sempre com qualidade e preços acessíveis. Sempre com qualidade e preços acessíveis. Nossos farmacêuticos estão sempre prontos para orientar, garantindo que você receba o tratamento mais adequado.
Nas farmácias Gentil, cuidamos de você e da sua saúde com carinho e comprometimento. Visite uma de nossas lojas. Uma mais perto de você. Uma mais perto de você. Estamos de volta para falar de notícia e informação. Olha só, nós vamos falar agora sobre os venezuelanos que vivem aqui na região do Cariri. Você sabia que tem muitas pessoas de outros países aqui na nossa região? Isso foi tema de uma audiência pública e é isso que nós vamos ver mais agora. Aproximadamente 300 venezuelanos enfrentam condições de vulnerabilidade social na região do Cariri. Eles foram destacados em uma audiência pública promovida pelo Instituto Monsenhor Murilo na Câmara Municipal de Juazeiro do Norte. Durante o encontro, foi ressaltada a necessidade de maior engajamento das prefeituras locais, uma vez que, até o momento, quem tem tomado a liderança nesses esforços de apoio é a Diocese de Crato, através da Pastoral e da Casa do Migrante. Duas venezuelanas que participaram da audiência enfatizaram a importância de serem percebidos não como invasores, mas como indivíduos em busca de oportunidade para progredir. Uma delas afirmou que não tem a prática de pedinte, mas que são pessoas, de fato, trabalhadoras. Outra representante venezuelana expressou que muitas vezes eles são tratados como inimigos, acusados de roubar empregos ou mesmo comida de brasileiros. Marialva Barbosa, representante do Instituto, sublinhou a necessidade de proporcionar aos venezuelanos esperança de vida, condições humanas de sobrevivência e trabalho para uma vida com dignidade. O padre Ricardo Barros, da Pastoral do Migrante, recordou o histórico acolhedor da região do Cariri, comparando-o aos tempos de Padre Cícero, fundador da cidade de Juazeiro, acolhia os seus romeiros. Donata Andrade, assistente social, destacou o choque cultural no acolhimento, especialmente para os venezuelanos do povo indígena Waraô, na região do Cariri. Além do dialeto, eles trazem costumes e valores próprios, influenciando até mesmo na alimentação. Donata ressaltou que atender às necessidades específicas desse grupo vai além de cestas básicas e aluguel social, exigindo uma abordagem mais sensível e adaptada. Realmente, precisa de uma abordagem bem mais cuidadosa e mais sensível, né? E por falar também nisso, em abordagem sensível, cuidadosa, vamos falar sobre o selo Município Sem Racismo. Você já conhece? Ele está entre as políticas desenvolvidas pelo governo do Ceará contra o racismo. O Ceará possui uma pasta de primeiro escalão voltada para a implementação de políticas contra o racismo. A Secretaria da Igualdade Racial, SEIR, desempenha um papel crucial, não apenas na capital, mas também no interior do estado. Uma das principais iniciativas é o selo Município Sem Racismo, criado em outubro de 2021. Ele estabelece critérios para que os municípios participantes recebam reconhecimento, incentivando a adoção de medidas e políticas para promover a igualdade racial. Até o momento, 16 municípios manifestaram interesse em receber o selo. Existem ações importantes, como o enfoque em direitos humanos para promover a igualdade racial e combater o racismo. Há também ações de empreendedorismo, incluindo apoio a feiras, eventos e formações voltadas para a gastronomia afrocentrada. O orçamento previsto para a CEIR em 2024 é de R$ 160 mil, com destaque para projetos como a capacitação em letramento racial no sistema socioeducativo e a parceria com a Secretaria da Educação para a criação do selo Escola Antirracista e a formação de professores. São ações super importantes, né? Que, como eu tinha comentado anteriormente, são passos pequenos que fazem com que a nossa sociedade mude aos poucos para melhor, né? No interior do Ceará, um triste caso aconteceu. Olha só,
um jovem universitário lá do Piauí foi morto a tiros. E o nosso correspondente Eugênio Silva é quem tem todos os detalhes. Um técnico em radiologia foi morto a tiros em uma estrada da zona rural de Meruoca, no interior do estado do Ceará, nessa última terça-feira. Luan Alves de Oliveira Aragão era natural do Piauí, mas morava no estado do Ceará, onde o crime aconteceu. O jovem era funcionário do Hospital Regional de Sobral e também estudava Ciências Biológicas na Universidade Vale do Acaraú, a UVA, naquela mesma cidade. O crime criou uma grande repercussão aqui no estado do Ceará, por se tratar de uma pessoa que não residia aqui no estado e morava no estado do Piauí, como vocês puderam acompanhar. A polícia continua investigando esse caso e tenta buscar algumas soluções no que levou à morte desse jovem que trabalhava na cidade de Sobral. Agora, as investigações começam a ter mais transparência em relação a este caso. E as famílias que estão envolvidas nessa situação buscam soluções o quanto antes. Este jovem perdeu sua vida, mas agora busca uma resolução em relação ao poder policial aqui no estado do Ceará. Em relação à segurança pública, a polícia informou que as investigações ainda estão abertas e tenta solucionar o quanto antes o que pode ter acontecido com esse jovem lá na cidade de Meruoca, na zona rural. Eugênio, realmente é um triste caso que está repercutindo bastante, né? O Sem Animais vai ficando por aqui. Eu te aguardo amanhã, na sexta-feira, para o nosso Sextou, às 18 horas. Tchau, tchau!